Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais um estudo desta noite do Livro dos Espíritos, dando continuidade da volta do Espírito à vida corporal. A parte 2, né, do capítulo 7, que nós vamos dar essa continuidade. E hoje nós vamos trabalhar o item influências do organismo. Então, nós vamos trabalhar as questões 367 a 370, que vai tratar desse item, né? Sobre que influência os espíritos têm sobre o nosso organismo. Por que nós temos um corpo, por que nós temos uns órgãos, né, uns organismos, tudo organizado pela criação, como Deus organizou isso e como que é a atuação desse espírito nesses órgãos que Deus preparou para que esse espírito se unisse. Então Kardec vai questionar, né, sobre essa influência do nosso organismo em relação ao nosso espírito. Como que nós vamos entender, para que nós pudéssemos entender, né, a responsabilidade nossa enquanto encarnado por estarmos tendo um corpo e um espírito, já que no universo, né, dois elementos são fundamentais para a nossa existência, que foram da criação, que Deus criou o espírito e matéria. Então faz parte da criação divina, esses dois elementos. Então como eles se fundem, né? Como eles se unem quando está no corpo. Então na pergunta 367, Kardec faz uma questão aos espíritos. Unindo-se ao corpo, o espírito identifica-se com a matéria? Né? E nas 368 ele continua. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Então ele vai responder o seguinte, que quando o espírito se une ao corpo, a matéria é apenas um envoltório dele. É como se fosse uma roupa que nós estamos vestindo no nosso corpo. Né? Então quando acontece essa união do espírito com o corpo, o espírito conserva nele todos os atributos espiritual, né? Então tem nada a ver com a matéria. E para exercitar as faculdades, o espírito depende dos órgãos, que são o quê? Os instrumentos que eles utilizam. Então ele encarna, ele se une à matéria, ele vem a um corpo físico, então ele prepara esses órgãos, depende, né, das faculdades do espírito, para ele se movimentar. Por isso, né, quando estão numa matéria grosseira, ele se enfraquece. Então o espírito, é como se fosse a matéria, como se fosse uma prisão para ele. Ele se prende, né, neste local, que é o nosso corpo, que é os nossos órgãos, e vai trabalhar o quê? Como que a gente vai comparar, como eles comparam, né, para nós, a ação da matéria grosseira exerce sobre o espírito? A de um charco lodoso, como um corpo mergulhado, no qual tira a liberdade dos movimentos. Então é como se o espírito estivesse no nosso corpo dentro de uma prisão. Então como se fosse um lodo, estivesse preso ali, ele não consegue exercer toda essa liberdade, todas essas faculdades que ele tem, né? Que ele tem. Então, é limitado esse desenvolvimento dessas faculdades. Então, ele vai depender do quê? Do organismo, do corpo em que ele está, da preparação desses órgãos, como que isso tudo foi preparado para que ele possa ter essa liberdade, né, de movimento. Então, é limitado essa ação dele nos órgãos enquanto ele está encarnado. E aí ele continua na 369 perguntando para os espíritos: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento do órgão? Então, as nossas faculdades da nossa alma está subordinada ao desenvolvimento dos órgãos? Ele diz o seguinte, que os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. E a manifestação que está subordinado ao desenvolvimento do grau de perfeição dos órgãos. Olha só, então os órgãos, o desenvolvimento da nossa alma,
ela está de acordo com a perfeição dos órgãos. Então a gente presta bastante atenção no que eles estão dizendo aqui, em relação ao nosso órgão, a responsabilidade dos nossos órgãos do desenvolvimento. Então eles precisam estar em perfeita harmonia, perfeita sintonia, para que o espírito possa atuar nesses órgãos e desenvolver cada vez melhor, né, as suas ações no corpo físico que ele precisa de desenvolver. Como a excelência de um trabalho que está permanece na própria da sua execução. Então ele precisa, né, de um corpo perfeito, de uns órgãos perfeitos, para que ele seja mais perfeito. Então ele não pode vir num corpo debilitado para estar exercendo tais funções que ele precisa desse organismo. Então a gente vai imaginar um espírito superior se comunicando, né, no órgão afetado, doente, pela irresponsabilidade do seu usuário. Então olha quanta responsabilidade que nós temos em relação ao organismo. Vemos exemplo de Divaldo, Chico Xavier e outros, né, que tem esse desenvolvimento dos órgãos, que tem um organismo preparado para receber essa execução dos espíritos superiores. Então, tudo vai depender do nosso organismo. Então, é isso que Kardec estava questionando os espíritos, né? Para que eles pudessem nos informar por que nós temos um corpo, por que esse espírito une o corpo, por que Deus criou, né, somente corpo, espírito e matéria. E esses dois precisam estar juntos. Então ele continua na 370, finalizando, e ele pergunta: da influência dos órgãos, pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Então, ele já está perguntando uma coisa mais do desenvolvimento do espírito, né, que vai atuar os órgãos do cérebro. E aí ele fala o seguinte, que para a gente não confundir o efeito com a causa. Então, o espírito, o nosso espírito, dispõe sempre de faculdades que lhe são próprias. Então, as faculdades, o desenvolvimento das faculdades não está no nosso cérebro, está no espírito. Então, é dele, é própria dele. Então, separa-se os órgãos materiais do espírito que está ali se manifestando. E ele diz o seguinte, que não são os órgãos que dão as faculdades, não. Não é porque o espírito está aqui encarnado que são esses órgãos que dão a faculdade, não. Ele precisa desses órgãos, é diferente, é como se fosse um instrumento de trabalho dele. Ele precisa trabalhar com esses órgãos. E quanto melhor for esses órgãos, melhor será o desenvolvimento, o desempenho dessas faculdades. Porque ele precisa, o espírito precisa desenvolver as faculdades. E ele precisa também dos órgãos. E quanto melhor for esses órgãos, né, ele vai impulsionar cada vez mais o desenvolvimento dos órgãos. Um trabalha em função do outro. Quanto mais o espírito for trabalhando, mais ele vai desenvolver também os órgãos. Melhor será o órgão que ele vai ocupar, né? Ele vai preparar. Então, é muito interessante essa colocação dos espíritos, né, clareando para nós essa função dos dois elementos, né, que funciona, que faz da nossa criação, que faz do nosso ser, né? Fica claro que são as faculdades que desenvolvem nossos órgãos. Então, é o espírito que habita o nosso corpo, que vai usar das faculdades dele e que vai desenvolver nossos órgãos cada vez melhor. E o que nós fazemos com ele aqui na Terra? Nós danificamos, né, imagina se a humanidade toda soubesse dessa preparação para receber o Espírito aqui na Terra, dessa educação que precisa o Espírito para desenvolver todas as suas potencialidades e capacidade espiritual. Né? Assim podemos ver sobre a subquestão número A, termina também, dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. E a diversidade, né, de inteligências que temos, um é intelecto, o outro é moral, cada vez mais
mais evoluídos um do que o outro, um na arte, outro na ciência, e cada um espírito vai estar em sua desenvoltura de acordo com os órgãos que lhe é propício. Então, às vezes, por que eu não consigo cantar? Porque eu não consigo isso. Por quê? Por causa dos órgãos. Precisa preparar esse órgão, esse organismo, né, para essas funções que ele precisa desempenhar. E ele diz o seguinte, que o princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, né? Então, cumpre, porém, levar em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerqueia os exercícios das suas faculdades. Então, vai depender de quê? De cada um, da sua evolução, do seu trabalho, né? Então, se os órgãos tivessem a princípio das faculdades, o homem seria então uma máquina, se fosse o organismo que, né, ele não tinha livre-arbítrio, sem responsabilidade dos seus atos. Então, não é do órgão que parte nada, então é do espírito. Os órgãos especiais, né, dado, existe consequente que se desenvolve por efeito do exercício da faculdade. Então, esses espíritos que estão nessas condições espirituais é porque os órgãos, né, o exercício da faculdade que veio ao longo das suas experiências encarnatórias fez com que desenvolvesse todas essas potencialidades. Assim, nós podemos dizer que os grandes gênios, os sábios da humanidade, fizeram que esse exercício das suas faculdades junto aos órgãos que eles utilizaram. Então, eles já prepararam ao muito do tempo, né, ao longo da sua existência, esse organismo para que eles possam utilizar. Então, por isso, nós temos essas experiências aqui na Terra. Então, pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Não é importante sejam elas morais ou intelectuais, não importa qual o desenvolvimento que ele veio aqui, que a inteligência do espírito veio aqui utilizar o organismo que ele necessita. Como disse Jesus, né? Cada um vai estar segundo a sua obra. E essa é a obra que nós estamos realizando da individualidade. Essa é a obra que Deus nos deu, a construção da nossa divindade, que nos pertencerá sempre até a eternidade. Nós vamos sempre ter que ter um corpo, um organismo e esse espírito para desenvolver as suas capacidades, né, as suas faculdades, tem que ser desenvolvida e ele vai precisar sempre de um corpo para que ele possa desenvolver. Então, quanto mais ele vai preparando esse corpo, quanto mais ele vai trabalhando nesse corpo, vai depender da sua responsabilidade, do seu conhecimento, por isso estudar, por isso procurar as coisas espirituais para saber quem é ele, para conheça a ti mesmo, conhecendo a verdade, que a verdade vai nos libertar. Que Jesus possa nos abençoar, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.